qual que são as principais condutas diante de um trabalho de parto prematuro, né? Então, só para a gente lembrar, então precisa ter contrações rítmias com dilatação do colo, esvaecimento do colo e uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. Então, a principal conduta é a gente realizar a corticoterapia. A corticoterapia, ela é bem preconizada entre 24 e 34 semanas, mas atualmente a gente também pode fazer entre 34 e 36 semanas e 6 dias, tá? Mas principalmente entre 24 e 34 semanas. E quais são as medicações que a gente utiliza? A betametasona e a dexametasona. Ambas são excelentes, então não existe uma melhor que a outra. A maioria dos serviços prefere a betametasona, porque você faz 2 doses só, e a dexametasona você tem que fazer 4 doses, tá? No intervalo de 12 horas, e a betametasona no intervalo de 24 horas. Mas as duas medicações são super efetivas, tá? Então, a corticoterapia ela é utilizada para maturação pulmonar. Além disso, a gente faz a tocólise. A tocólise, para que serve a tocólise? A tocólise serve para a gente tentar adiar esse parto em pelo menos 48 horas para dar tempo da ação da corticoterapia. Então, a tocólise não é para a gente tentar manter essa gestação por muito tempo. Ela inibe o trabalho de parto só por alguns dias. Ela não consegue inibir esse trabalho de parto até o termo, por exemplo, tá? E esse não é o objetivo. Então, a gente faz 48 horas de tocólise e depois a gente suspende a tocólise quando já tiver feito o ciclo de corticoide, tá? A tocólise ela é feita entre 24 e 34 semanas. Ela pode ser feita com nifedipina, atosiban, terbutalina e indometacina. Atualmente, dá-se preferência pela nifedipina e pelo atosiban, tá? Então, lembrem-se que a tocólise, ela serve para a gente conseguir fazer as medicações que vão melhorar o prognóstico desse bebê, tá? Mas ela em si não melhora o prognóstico desse bebê. O que melhora são as medicações que são dadas no tempo que a tocólise está agindo, ok? Além disso, a gente vai fazer o sulfato de magnésio entre 24 e 34 semanas quando a gestante está em trabalho de parto iminente. Então, a gente faz geralmente com 7, 8 centímetros de dilatação, aquela fase ali bem próxima já do parto, tá? Então, o ideal é fazer dentro das últimas 4 horas de trabalho de parto, então, e a gente faz entre 24 e 32 semanas, tá? Existem algumas instituições que não fazem, na Unifesp a gente faz, ok? E, além disso, a gente faz a antibiótico profilaxia para estrépito. Quando que a gente vai fazer? Se o estrépito é positivo ou se o estrépito é desconhecido diante de um trabalho de parto prematuro, e a antibiótico profilaxia é feita com penicilina cristalina. Beleza, pessoal? Então, aqui só um resuminho das medicações. Então, a betametasona e a dexametasona é para maturação pulmonar. O que elas previnem? Síndrome de desconforto respiratório, hemorragia cerebral, enterocolite necrotizante e morte fetal. O sulfato de magnésio é utilizado para neuroproteção fetal, então ela previne a paralisia cerebral do recém-nascido. E ela é usada até 32 semanas só, ok? A penicilina cristalina ela é feita para profilaxia de estrépito do grupo B e ela serve para prevenção de sepse neonatal. E a nifedipina, o atosiban, a terbutalina e a indometacina, elas são medicações tocolíticas e elas servem para adiar o parto em 48 horas para dar tempo de fazer todas essas medicações, ok? Então, vamos lá para a gente ver como cai isso na prova. Então, outra questão aí de 2019, vocês viram que em 2019 nós tivemos 3 questões de trabalho de parto, né? Então, uma gestante aí de 29 semanas, que então veio com uma contração em 10 minutos, duração de 20 segundos. Não, essa daqui eu já falei, desculpa, pessoal. Essa daqui de 2020 que eu queria mostrar para vocês. Então, a respeito da tocólise, o correto é afirmar que terbutalina promove os melhores resultados com poucos efeitos colaterais? Não, então a terbutalina, ela tem bastante efeitos colaterais, então por isso que cada vez a gente vem usando menos a terbutalina, porque ela tem efeitos colaterais tanto para a gestante como para o feto, tá? B, a atosiban inibe a enzima liberadora de prostaglandina com mínimos efeitos colaterais? Não, então o atosiban, ele é um antagonista da ocitocina, ele não inibe a liberação de prostaglandina, tá? C, nifedipina
bloqueia os canais de cálcio, sendo tocolítico de escolha para hipertensas? Não. Então, por que ele não é de escolha para hipertensas? Porque ele reduz muito a pressão, ele é um antihipertensivo também. Então, você pode fazer com que essa pressão caia muito e para gestante hipertensa isso não é legal, tá? Alternativa D, sulfato de magnésio e indometacina são os tocolíticos de menor custo e elevada eficácia? Não. O sulfato de magnésio, para ele ter eficácia tocolítica, ele tem que ser usado em altas doses, então também cada vez a gente vem usando menos o sulfato de magnésio para esse fim, porque a gente tem medicações que são muito mais efetivas e muito mais seguras, tá? E a alternativa E, que é a alternativa correta, então o altoziban e a nifedipina são os tocolíticos de preferência na atualidade, correto. Por que eles são de preferência? Porque eles são os que têm menos efeitos colaterais e os que se mostraram mais efetivos, ok? Além disso, o que cai também nas provas de residência da Unifesp é sobre ruptura prematura pré-termo de membrana, que é uma das principais causas de parto prematuro, aí de prematuridade, tá? Então, quando a gente está diante de uma ruptura prematura de membranas, quando que a gente vai resolver imediatamente a gestação? Quando a gente tiver alteração da vitalidade fetal, sinais de corioamnioniite, descolamento prematuro de placenta ou uma gestação abaixo de 24 semanas, tá? Quais que são as principais condutas, né? Então, a corticoterapia, entre 24 e 36 semanas e 6 dias, lembrando que muitas instituições ainda aceitam entre 24 e 34 semanas, como eu disse, com betametasona. O sulfato de magnésio também é feito diante de parto iminente, entre 24 e 32 semanas. E a gente pode fazer a conduta expectante com antibiótico terapia para aumentar o período de latência. Então, nesse caso, a gente faz a conduta expectante e a gente dá o antibiótico para ele ajudar a aumentar o período de latência. O que é o período de latência? É o período entre a ruptura das membranas até a gestante entrar em trabalho de parto, tá? A gente faz essa conduta expectante entre 24 e 33 semanas e 6 dias e a gente nunca faz tocólise nos casos de ruptura prematura de membranas. Nunca não, né? A gente pode fazer tocólise se a gente estiver no serviço onde não tem uma assistência para o recém-nascido prematuro e a gente precisa transferir para um outro hospital, então a gente pode fazer tocólise só tentando aí segurar um pouco esse bebê, tá? Então, somente nesse caso. Entre 34 e 36 semanas, a maioria das instituições não faz a conduta expectante, eles já fazem a conduta ativa, mas atualmente a COG e a NICE, eles consideram a conduta expectante até 36 semanas e 6 dias, ok? E quando a gente faz conduta expectante, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um controle infeccioso, clínico e laboratorial bem estabelecido, essa gestante tem que estar internada, e ela vai receber a ampicilina e eritromicina por 48 horas, seguido de 7 dias de amoxicilina e eritromicina. Tem alguns serviços que usam amp mais ácitro, tá, pessoal? Em vez de eritromicina, tá? Então, vamos lá ver como que cai isso na prova, né? Uma questão aí de 2020 também. Então, uma gestante de 30 semanas que procura a maternidade referindo perda de líquido claro em grande quantidade, nega intercorrências pré-natais, refere boa movimentação fetal, altura de 25, foco excelente, dinâmica uterina ausente. No especular, saída de líquido claro, ele quer saber a menor conduta. Então, a gente está diante aí de uma gestante de 30 semanas com uma ruptura prematura pré-termo de membranas e que não está em trabalho de parto prematuro. Então, a gente vai fazer a conduta expectante. E o que a gente precisa fazer na conduta expectante? A gente vai fazer o corticoide, a gente vai fazer antibiótico terapia para aumentar esse período de latência. Se essa gestante entrar em trabalho de parto, a gente vai fazer o sulfato de magnésio. E se ela não estiver tomando antibiótico para o período de latência, a gente vai fazer a antibiótico profilaxia para estrépito do grupo B, tá? Então, a melhor conduta: A, não realizar toque vaginal, correto. Colher cultura para estrépito, correto. E iniciar corticoide tocolítico, não. Lembrem-se que não faz tocólise para ruptura prematura pré-termo de membranas. B, realizar toque vaginal, não. A gente tem que tentar evitar ao máximo o toque vaginal, porque senão a gente aumenta muito a chance de infecção nessas gestantes. Não realizar toque vaginal correto, colher cultura para estrépito correto e prescrever corticoide correto. Então, a D e a E tá errado porque colocou realizar toque vaginal, ok? Então, alternativa correta, a alternativa C. Beleza, pessoal?